Muito bom dia, são 8 horas mais 7 minutos. 8 horas 7 minutos, está começando mais um Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. Novas regras de portabilidade para plano de saúde empresarial entram em vigor hoje. Brasília chocada, a mãe realmente confessa que matou o filho de 9 anos que atrapalhava relacionamento com a namorada. Vamos discutir este assunto. E nas notícias do esporte, Paulo Roberto Mazola Júnior, a bola é sua. Bom dia, Nairlan, bom dia aos nossos ouvintes-internautas. Pois é, Nairlan, e no final de semana, Atlético Mineiro goleia o CSA e continua na vice-liderança do campeonato. Cruzeiro empata com São Paulo. Tivemos aí o Liverpool campeão da Champions League aí também no sábado. E também vamos discutir aí o assunto do final de semana, né? O que aconteceu com o menino Ney? Caso de estupro, de extorsão? Vamos comentar aí no nosso bloco, no nosso papo de bola aí na segunda meia hora do programa, né, Irlan? Tá certo, então. A tecnologia que vem se destacando nos setores da arquitetura será o nosso tema de entrevista na manhã desta segunda-feira, hoje, dia 3 de junho de 2019. Está no ar mais um Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 9 minutos. A partir de hoje, beneficiários de planos de saúde coletivos e empresariais já podem migrar para outros planos ou operadoras com a entrada em vigor das novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, anunciadas no final de 2018. Até agora, somente clientes de planos individuais ou familiares podiam fazer a portabilidade. A portabilidade é o direito de trocar de plano de saúde por alguma insatisfação ou inadequação do serviço sem precisar cumprir carência ou tempo mínimo no plano novo. É preciso ficar no mínimo de 2 anos no plano de origem para pedir a primeira portabilidade e no mínimo 1 ano para fazer novas portabilidades. Mas há 2 exceções. Se o beneficiário tiver cumprido cobertura parcial temporária, o prazo mínimo para a primeira portabilidade será de 3 anos. Se ele mudar para um plano com coberturas não previstas no plano de origem, o prazo mínimo será de 2 anos. Oito horas 10 minutos, Montes Claros homenageia e se despede de Yara Souto. Nomes da música e grupos de folclore prestaram homenagem à educadora durante seu velório no Centro Cultural Hermes de Paula. Muitas homenagens foram prestadas à professora Yara Guimarães Souto durante seu velório, que foi realizado no Centro Cultural durante todo o dia do sábado. Ela foi enterrada na manhã de ontem no cemitério do Bonfim. Grandes nomes da cultura de Montes Claros realizaram apresentações durante o velório da educadora e ex-secretária de Cultura de Montes Claros entre os anos de 2000 e 2001. Augusto César Gonzaga, um dos fundadores do Grupo Raízes, cantou Amo-te Muito, de autoria de João Chaves, enquanto a população visitava o velório. O compositor Theo Azevedo também se apresentou, seguido do poeta Olímpio Elton, da cidade de Francisco Sá. A cantora lírica Maristela Cardoso também soltou sua bela voz, emocionando aos presentes. As homenagens foram fechadas com as apresentações dos ternos de Catopês, comandados pelo mestre Vanderlei, mestre Zanza, além das apresentações das pastorinhas da Vila São Francisco de Assis, comandadas pela cacique Maria do Rosário. Pessoas também estiveram presentes e comentaram aí, relembraram o período em que trabalharam ao lado de Dona Yara Souto durante o tempo que ela atuou à frente da Secretaria de Cultura de Montes Claros. Yara Guimarães Souto é irmã do atual prefeito de Montes Claros, Humberto Guimarães Souto. O enterro ocorreu às 9 horas da manhã deste domingo no cemitério do Bonfim.
Vamos comentar a notícia. Na madrugada deste sábado, uma mãe de 27 anos disse ter matado a facadas o filho de 9 anos em Brasília, alegando que ele atrapalhava o seu relacionamento com a namorada, pois fazia lembrar do tempo em que foi casada com o pai. A polícia diz que a namorada de 28 anos também participou do crime em Samambaia, no Distrito Federal. O corpo da criança esquartejado foi distribuído em mochilas e pelo menos uma foi deixada num bueiro. Em depoimento, a mãe disse que assassinou o filho porque ele a fazia se lembrar do relacionamento que manteve com o ex-companheiro, pai da criança, no Acre. O delegado disse, abre aspas, ela explicou que a criança era um empecilho para o relacionamento dela porque era uma triste lembrança do passado com o pai dele. São algumas notícias assim, Paulo Mazzola, que a gente às vezes até se recusa a dar, sabe? A gente passa, né, Irlan, a perder Vou a fé. subir só um pouquinho aqui. A gente passa a perder a fé no ser humano, né? Quando já tivemos, vários casos aí de pais envolvidos aí com morte de filhos, né? Tivemos no Rio Grande do Sul aquele menino Bernardo também morto pelo pai e pela madrasta. Tivemos aí também o caso do casal Nardoni. Né, tantos casos aí, né? Olha, um filho que é uma coisa claro, um relacionamento às vezes não é bom com o marido, com a mulher e tal. Agora, que culpa que tem a criança? Por que essa mãe então não foi responsável e o pai e não usaram métodos de prevenção? Não é? Já que a questão que o filho teria um problema na vida da mãe, por que essa mãe não se preveniu então com tanto método de se prevenir gravidez? Agora, uma gravidez quando acontece, Mazzola, ela, de alguma forma, eu penso, olha, é até radicalismo da minha parte falar isso, mas nasceu a criança e você não quer, então você doa, ué. Exato. Doa a criança. Se foi de um relacionamento que não foi bacana pra você, né? Vai para ou pra família, ou se de repente o avô, se alguém queira criar, isso, o pai, se de repente queira criar a criança. Exatamente. Aí ela leva a criança, aí os pais estavam em busca, ela não deixa encontrar e depois mata. Assim, é uma covardia sumária. Eu me recuso a acreditar que só o ser humano tem condições de fazer isso. Para mim, é uma força muito mais oculta, muito maior do que apenas o ser humano fazer isso. Porque se for só o ser humano, então o ser humano precisa urgentemente, principalmente essa camada ruim, de deixar de existir. E uma outra coisa, né, Irlan, é saber que o ser humano, né, o ser, na teoria, né, racional, né, que nem um ser vivo irracional, como são os animais. Exatamente. Fazem dessas práticas, né? Exatamente. São 8h mais 14 minutos, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós vamos para a nossa entrevista ao vivo. Hoje nós vamos conversar um pouco aqui, né? Falar com a coordenadora do evento que está ocorrendo em Montes Claros, né? A arquiteta Paula Alcântara, para falarmos exatamente das tendências atuais no evento Casa Viva, né? Vamos entender o que está acontecendo neste evento e quais as tendências atuais para a arquitetura. São 8h mais 15 minutos, 8h15 minutos, você está ouvindo o Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Vizinho, o que você está fazendo? Oi, Carlos. Estou colocando telas nas portas e janelas. Pra quê? Zika. Zika é um tipo de gripe, certo? É um vírus que causa febre, irritação na pele e vermelhidão nos olhos. Os médicos também suspeitam que o vírus possa ser responsável por microcefalia em recém-nascidos. Mas não há nada a temer se seguir umas regras básicas. Como o quê? Zika, como outras doenças, se espalha principalmente através dos mosquitos. Temos que nos livrar deles. Mas como? Mosquitos se reproduzem em água limpa e parada. Lixo também. Então a gente tem que esvaziar, limpar e cobrir todos os vasos com água semanalmente. Mas e os vasos que não podem ser removidos ou limpos? Você pode cobri-los com areia. Ah, e o meu filho pode brincar do lado de fora? Sim, mas ele tem que vestir mangas compridas, calças e passar repelente, especialmente durante o pôr do sol e anoitecer, quando os mosquitos estão mais ativos. Farei isso. Obrigado, Paulo. De nada.
Oi, Carlos, o que foi? Oi, Ana. Estou limpando para prevenir contra mosquitos. Contra a zika? Isso mesmo. Nós temos que fazer nossa parte para acabar com a zika. Limpe, cubra e mantenha limpo. Uma campanha Estúdio 20 Rádio Web. E começa o jogo, abre a porta com cuidado, driblou o papel no chão, passou pela poça de xixi, agora já tá dentro do banheiro, olha lá, jogou o papel no lixo, vai dar descarga, ih, mas ela tá molhada, isso é falta, hein, seu juiz, mas é jogo que segue, saiu da cabina, driblou mais uma vez a poça de papel, chegou na pia, lavou a mão, secou, jogou no lixo, vai sair, olha lá, é gol! Gol! Ele conseguiu sair do banheiro sem se sujar. E no banheiro não deveria ser tão difícil quanto fazer gol no time adversário, não é? Mantenha o banheiro limpo. Uma campanha Estúdio 20 Rádio Web. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 19 minutos. 8 horas 19 minutos. Deixa eu dar um bom dia aqui para ele que chega sempre ali em cima da risca, né, Mazola? Peraí, Mazola, peraí, deixa eu abrir aqui o microfone seu para. Pode subir um pouquinho. Mas em cima da risca é pênalti, né? A risca faz parte da área. Exatamente, exato, né? Então, eu não sei se ele chega aos 48 chega segundos. Pra criar aquela expectativa. Exatamente. Né? E hoje ele vem, ele não vem. Bom dia, PC. Bom dia, Nairlan, bom dia, Mazola. Já com a voz melhor. Agora sim, né? Agora... E essa semana eu não ia vir. Mas aí minha viagem pra Bahia foi reposicionada, então semana que vem que eu não venho. Então aproveitem aí enquanto é tempo. Mazola, então você tá sendo avisado que semana que vem... Não é pra ficar triste de novo, né? Você sabe a balsa do Rio Carinhanha? Sei. Foi pra balsa de novo. Não, é bom dia. Vamos dar o nosso bom dia aqui também pra nossa entrevistada, né? A arquiteta Paula Alcântara, que está conosco aqui para poder falar do evento. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, eu que agradeço. Nossa, fizemos o favor de te derrubar na cama, né, Paulo? Para poder falar sobre... eu acordo cedo, eu sou mãe. Bom, então não tem jeito não. Aí agora, beleza, falamos a mesma língua. Pode falar que você ia falando. Você ia falando o negócio do bom dia? Quem que é? Nada. Eu tava dando bom dia, na realidade. Mas aí nós vamos falar ainda dos assuntos, né? Temos assuntos ainda para falar, né? Hoje eu quero falar de duas pérolas aí depois. Certo. Faz a manchete aí, que aí a gente... Negócio seguinte. Certo. Brasil teve há 15 dias um dos seus maiores expoentes da intelectualidade, da cultura, da música, premiado com o Prêmio Camões, que é o maior prêmio da literatura portuguesa, em língua portuguesa, um dos maiores prêmios mundiais de literatura, né? Certo. Então você tem o Nobel de Literatura e você tem depois, abaixo dele, o Camões, que foi o Chico Buarque, ganhou. Nenhuma manifestação, zero, do governo brasileiro. Nenhuma. Um telegrama, uma carta, alguém... Né? Vamos ver se alguém vai representar o governo na entrega do prêmio. Aí ontem morreu um cidadão, com todo respeito à família dele, que chama MC Reaça. Tá.
que fez uma música para dar no seu isso. Para as feministas porrada, para as mulheres de esquerda com cabelo debaixo do braço. Certo. Sem entrar no respeito das posições das pessoas. Esse MC Reaça é casado, espancou a amante com o intuito de matá-la, porque ela estava grávida dele. E aí ainda deixou mensagens para a esposa falando para cuidar do filho caso ele sobreviva depois do espancamento na mulher. Certo. E aí esse MC Reaça foi saudado como herói da cultura brasileira na rede social do presidente da República ontem. Então assim, a comparação é um negócio complexo. Tudo bem, mas difícil, viu, Nairlan? A inversão de valores é algo complicado. Eu mesmo discordo de 90% ou mais do posicionamento político do Chico Buarque. Muito bem. Mas assim, tê-lo, né? Então esse é um assunto que nós vamos comentar, essa discrepância. E outra é o caso polêmico aí envolvendo o Neymar. Okay. De novo. Ok. Até o Mazola deu uma manchete aí, nós vamos ter oportunidade então de falar. 8h23, vamos conversar com a nossa convidada, a arquiteta Paula Alcântara. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E a gente já começa perguntando, Paula, né, acerca de mais uma edição do evento Casa Viva. Sim, então, a gente está na segunda edição, a primeira edição foi em 2017. Eu, junto com o Cristiano Coimbra, que também é arquiteto, somos professores universitários e estávamos conversando um dia porque Montes Claros não tem essas edições de mostras de decoração e arquitetura, e todas as capitais têm anualmente. E resolvemos tomar coragem e criamos o Casa Viva. Casa Viva, a ideia é uma casa que ela é transformada por profissionais da área, os fornecedores aqui da nossa região participam com a apresentação de novas tecnologias, materiais. E a ideia do nome Casa Viva é que a casa ela é viva, ela tem vida, a gente tem eventos acontecendo na casa, os ambientes é como se tivesse pessoas morando, para quando a pessoa for, ela sentir que aquilo ali pode ser a casa dela. Então é bem interessante, não é só para os profissionais da área visitarem, é para toda a família. A gente, inclusive, a programação é aberta no sentido de convidar todo mundo, até atividades para crianças e família também. Então nós temos este evento agora ocorre, que não tem endereço, onde? Na rua Lírio Brant, 714, no bairro Melo, em frente ao Seminário dos Padres. Tá certo. Ali depois do antigo ICEIB, né? Isso, aí você desce a rua. É uma casa muito bonita, uma casa que tem mais de 20 anos. Ela tem um estilo japonês, do falecido arquiteto Antônio Moura. A casa por si só tem uma arquitetura muito bonita, sabe? E aí a gente fez essa transformação que é muito legal de ver. Vocês conseguirão ver as fotos do antes e do depois e entender toda a transformação. Paula, a Casa Viva tem um tema? Todos os quartos, ambientes, eles seguem um tema específico, definido ano a ano? Como que é? Tem o tema, só que o tema não é generalizado, né? Cada profissional escolhe seu tema e cria um conceito, tem toda uma história. Entendi. Então, cada ambiente tem uma história. A gente tem um ambiente lá que é muito bonito, que a casa era de Dona Rosina Turano, para quem conhece, esposa de Dr. Geraldo Mota, grande cirurgião falecido já, uma pessoa muito querida, foi professor universitário, fazia muito trabalho social. Sim, sim. E a filha dele, a arquiteta Lívia Turano, ela buscou, né, a história do pai dela e fez uma biblioteca, incluindo, você vê no ambiente, livros de estudo do pai dela. E tem uma história, todo contando a história, premiações lá dos acadêmicos. Então, é muito bonito, sabe? Tem muita história a casa. Por si só, a pessoa vai ver vários ambientes decorados. Isso. Né? Interessante, mostrando até a força de um dos setores da nossa economia aqui, que é pouquíssimo invadido. Você não vê, até por essa organização desses eventos, dessas mostras, da valorização acadêmica, né? Você não vê muito arquiteto, decorador de fora atuando em Montes Claros. É raro. Pelo menos no que chega na notícia da gente no meu radar. Uhum. Então isso se dá também muito em função, né, dessa organização interna, apresentando para as pessoas a possibilidade de desenvolver bons trabalhos. Exatamente. Com os profissionais daqui. Mas além de ver esses ambientes decorados,
estilizados, Paula, há toda uma programação, né? Não é só isso que a pessoa acompanha lá na Casa Viva, né? A gente tem o Instagram, que é o @CasaVivaMoc, o Facebook também, a programação está presente. Todo fim de semana a gente tem música ao vivo, a gente tem atividades acontecendo, workshops, palestras, tá bem interessante. E bom que você comentou isso. Uma coisa também que as pessoas muito perguntam pra gente: quando eu vou construir ou quando eu vou reformar, eu preciso sair de Montes Claros para fazer compras? Não. A gente tem tudo aqui. Os nossos fornecedores são excelentes, nossa mão de obra é muito boa, e isso daí a gente consegue mostrar na casa, sabe? Então esse mercado interno aqui em Montes Claros, ele tem muita qualidade. E aí, Paula, só entrando no assunto aqui, porque a gente gosta de fazer essas provocações, porque aqui nós estamos, Nailã, com uma das principais profissionais de arquitetura, falando sim. sobre que nós temos todos os fornecedores aqui em Montes Claros, né? Uma coisa importantíssima. E aí o seguinte, uma área que gera muito emprego, e aí nós não sabemos qual que é a realidade atual até. Vamos ver até quando sobrevive. Passagem de avião, Belo Horizonte, R$1.000 cada perna. Você no transporte ferroviário hoje praticamente só explorado por indústrias. Ainda bem que pelo menos as indústrias utilizam. E o transporte rodoviário com pedágio aí começando com R$7,20, porque a gente fala de R$7,20 para carro pequeno. Agora os caminhoneiros, as empresas que estão trazendo insumos para Montes Claros, pagando aí R$100 em cada praça de pedágio, aumentando frete, aumentando os preços. No setor já impactou alguma coisa, Paulo? Já impactou. A gente tem muito fornecedor do Nordeste, não impacta tanto, né? Mas a gente tem muito fornecedor do Sul. Então, a maioria dos móveis são do Sul, as cerâmicas são no Paraná. Então, a gente já sentiu aí, as lojas estão segurando bem, porque compram grandes cargas que estão guardadas em depósitos, mas já deu uma diferença, infelizmente. Você falava, né, Paulo, a questão que é um evento que é aberto ao público, mas também para os profissionais da área, né? Falando também tem workshops e tal também, daí isso mais direcionado para o pessoal da área, né? Isso, os workshops da área, mas também todo mundo. Por exemplo, amanhã a gente tem um workshop muito legal com Fal Borges e Renata Leslie, que são personal organizers, que elas vão falar como que a vida nossa fica mais fácil no dia a dia, dando dicas de organização de casa, organização no escritório. Então, acho que assim, não só para o profissional da área. A gente vai ter também um workshop sobre moda e estilo na semana que vem. Eu ia perguntar, né, para fazer essa ligação, essa emenda. O evento começou no dia 1º, né? Qual foi a programação desse final de semana? Só para o pessoal saber o que aconteceu e a gente já ligar com o que vai acontecer, que é o que você está falando. A gente teve música, a gente tem um restaurante funcionando na casa. Legal. E música ao vivo, né? E a programação de workshops e palestras começa a partir de amanhã, terça-feira, e vai até o dia 23. O evento, PC, não sei se você perguntou, me perdoe se eu for redundante na pergunta aí, né? O público-alvo desse evento, ele está aberto à população, a todas as pessoas, mas existe um público-alvo, né? Já que vocês estavam falando aí sobre o fomento disso na nossa região, né? Existe um público-alvo? Sim, o público-alvo, na verdade, são os futuros clientes, tanto dos arquitetos, artistas profissionais e também dos fornecedores, né? Mas se você não está construindo, não está reformando e gosta de decoração, nós fazemos o convite para visitar a casa. Né? E a decoração, a arquitetura, né? Isso é uma arte, né? Também. Isso não impede que as pessoas, que o público de um modo geral também vá visitar a casa. Né? Exatamente. A gente por isso que nós vamos fazer, inclusive, atividades para crianças, porque Montes Claros, às vezes chega fim de semana, você não tem uma atividade diferente para você fazer, né? E a casa tem um gramado enorme, é muito agradável o ambiente, tem restaurante, então a gente vai fazer atividade para atrair a família também. Esse mesmo, Paula, do personal organizer aí, me interessou. Porque as crianças lá com 14, 15 anos, a outra com 18 já foi estudar fora, mas assim, lá eles são os personagens organizers. Essa é interessante. Que entra justamente nisso aí, né? A arrumação da casa, a arrumação de quarto, praticidade, né? E também quem tem escritório, né? Porque a produtividade aumenta quando você tem ambientes organizados, né? Saber organizar. E tem metodologia para isso, a gente acha que não, mas tem toda uma metodologia. Lá na agência mesmo, ela substituiu um escritório de arquitetura. Então,
pessoal fica, pô, você montou tudo funcional aqui com cabine, com estação de trabalho. Eu falo, se dependesse de mim, não seria assim. Não era assim não, né? Nós temos uma Aqui herança. mesmo, aqui futuramente a gente vai passar por mudança, né? Aqui É porque mesmo, essa mesa aqui vai mudar. Mas, Paula, tem um restaurante, então a pessoa tem. Funciona de que dia e que horário? Então, a gente fecha a casa somente às segundas-feiras para manutenção. A casa funciona de terça a domingo, no dia de semana de 16 às 22 e fim de semana de 10 às 22. Na semana a gente tem um valor inteiro de R$10 e no fim de semana R$16 inteira. Então o acesso é um pouco até simbólico, né? É simbólico, A exatamente. questão da manutenção mesmo. você Manutenção tá falando e um pouco de segurança, né? É verdade. Entendi. Paula, você falando da questão de fornecedor, né? É só daqui da região ou vem gente de fora também expor os produtos aqui, como você falou, né? Que tem muita gente do sul, da Bahia também, essa turma vem Isso. para expor ou é só gente de fora? Os fornecedores são as lojas de Montes Claros, lojistas, mas tudo vem de fora, né? Então, assim, como a gente lançou em fevereiro para os profissionais, deu chance de encomendar lançamentos e coisas novas no mercado. Então, tem coisa vindo da China, tem coisa que veio da Holanda e conseguiu chegar a tempo para mostrar. Né? Então, tem muita tecnologia bem interessante também. E teria alguma coisa assim para você destacar dessa questão de tecnologia assim que seria interessante para o povo conhecer? Tem uma coisa que todo mundo adora, principalmente os homens. A gente tem um home cinema lá, todo automatizado, tudo pelo celular. Você acende a luz, você liga a pipoqueira, e o home, música, churrasqueira, tudo, televisão que desce do teto, tudo pelo celular. É bem legal de ver. Fala, PC. Sabe? Você vai ter sua casa como uma casa do futuro. futuro. Assim, um negócio desse, assim, né? Uma coisa Black Mirror, né, cara? Vai ter até a quinta temporada aí é uma série que tem na Netflix. Que ela projeta algumas situações de futuro, mas a partir de experiências muito fáticas que você vive, então ela fica muito... ela é espantosamente real. Algumas coisas, né, já vão acontecendo no período, e a casa vai mostrar um pouco dessa tecnologia, né, Paula? Vai mostrar tudo. E tudo está acessível às nossas mãos. Além do Antônio Moura, que eu vi aqui. que está sendo homenageado, né, por ser o autor do projeto da casa. Sim. Existe alguma outra homenagem, alguma outra situação que você queira destacar? A homenagem que foi feita lá, que vocês vão ver, do Dr. Geraldo Mota, né? Que é muito bonito. Eu não vou contar não, que vocês têm que ir lá ver. Não, tá certo, claro. Mas uma homenagem feita lá, né? É uma homenagem feita. Ok, Mas, perfeito. a questão hoje de rede social, a gente recebeu até uma pergunta aqui, ó, da nossa ouvinte internauta lá, Rose, lá de São Paulo, tá perguntando se foi baseado na Casa Cor. Exatamente, né? Nossa inspiração foi na Casa Cor. Casa Cor tem mais de 10 anos. Nós de Montes Claros, arquitetos, sempre, agora está tendo em São Paulo, a gente já combinou de ir em julho, todos os arquitetos juntos, a gente sempre viaja para ver, e realmente a inspiração foi na Casa Cor. Ok, muito bem. A gente gostaria que você pudesse fechar a nossa entrevista, Paula, fazendo exatamente um convite, né, ao público para que o pessoal possa prestigiar o Casa Viva, que vai até o dia 23, né? Isso. Aguardo todos vocês no Casa Viva. A gente tem programação todos os dias, então fiquem ligados no nosso Instagram, @CasaVivaMoc. E esqueci de falar do detalhe muito bom. Claro, fica à vontade. Tudo que você vê lá está à venda. Ok. E com preços abaixo do preço de loja. Então, no dia 23, nós vamos abrir as portas gratuitamente e todos os itens estarão marcados com etiqueta com preço. E desconto, que é mais importante, né? Lógico, essa parte é importante, não tem jeito, né? Tá certo. Muito obrigado Eu pela que sua agradeço visita pelo aqui. convite, espero vocês lá. Tá certo. Como não poderia deixar de ser, tem a perguntinha básica para o entrevistado? A perguntinha, Pois é, tem a gente perguntinha. aqui, depois do próximo bloco, né, reta final do programa, a gente costuma falar de esportes e tal. E a gente pergunta pro convidado se tem algum lado aí, se é cruzeirense, se é atleticana. Ah, cruzeirense, né? Claro. Oh, meu Deus A gente não do gosta céu. A gente não gosta de perder, não. Olha, a semana já começa assim, né? É que eu não consigo entender, mas tudo bem. Eu vou preferir continuar sem Essas entender pautas, né, absolutamente a gente consegue nada. entender. E a gente tá falando de arquitetos aí. Eu vou falar com quem faz a pauta. Isso tá errado, mas tudo bem. Brincadeira, Paulo. Quanto que nós vamos ter a casa viva homenageando o Geraldo Alcântara? Ah, pois me perguntaram pois é, isso. pois é. Meu pai arquiteto, Geraldo Alcântara. Grande arquiteto, um grande amigo de várias pessoas de Montes Claros. Pessoalmente, sim. Obrigada. E ele participou, ele ia na obra, ajudava, orientava, foi na casa. Aí esses dias até falou assim, eu vou trazer umas romãs para decorar o restaurante. Levou as romãs. Chegou lá.
Então teve a participação efusiva, né? Teve a participação de ideias também. Certo. E aquele abraço pra ele, viu, Paulo? Obrigada. Sujeito, sim, Vamos fazer especial um pra ele. Importante para a história de Montes Claros, assim, sobretudo na questão da arquitetura, da engenharia públicas, né? Um cara que importante no nosso marco histórico, no desenvolvimento da cidade, enfim, como referência urbana. Né? Obrigada. Legal. Total, Obrigada. eu devo dizer com muito orgulho, inclusive, que o meu pai, né, era pintor de paredes, né? Então ele teve um relacionamento muito grande. E, bom, meu pai não está vivo mais, né? Mas teve um relacionamento muito grande com o Geraldo Alcântara, ótimo. então Obrigada. conheci. Ele é minha inspiração, né? Então pronto, né? Tá aí, tá certo. Paulo, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar já do esporte, né? Aí Sim, destacar aí A rodada, né, final de semana, a vitória do Atlético. O América empate joga do- hoje. O América joga hoje esse assunto, E esse né? assunto Afinal, aí. o que foi? Esse Extorsão, assunto que não quer estupro, calar. O que aconteceu com o menino Ney? Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Todo mundo. Todo mundo. Então você só fica falando mal do Cruzeiro aqui. E começa o jogo, abre a porta com cuidado, driblou o papel no chão, passou pela poça de xixi, agora já tá dentro do banheiro, olha lá, jogou o papel no lixo, vai dar descarga, ih, mas ela tá molhada, isso é falta, hein, seu juiz, mas é jogo que segue, saiu da cabina, driblou mais uma vez a poça de papel, chegou na pia, lavou a mão, secou, jogou no lixo, vai sair, olha lá, é gol! Gol! Ele conseguiu sair do banheiro sem se sujar. E no banheiro não deveria ser tão difícil quanto fazer gol no time adversário, não é? Mantenha o banheiro limpo. Uma campanha Estúdio 20 Rádio Web. Nossa, foi até mais caro. Eu não E tava a gente aqui. reduziu pra ser só small. Não dá na parede, não? Quer tirar Ela a quer foto? que tire uma aqui. Já Aí- tem uma dessa daqui? Já tem uma Eu tenho. dessa? Que é aquela que... Não, mandei para ela. Não, mas tira com pose. Eu nem quis entrar na sala. Não, É porque ela tira pela câmera. Não, é pela câmera. Tá. Quer tirar lá agora? Então vamos lá. Vai pro Instagram. O programa vai voltar. Todo mundo fora. Não pode no intervalo terminar. Paulo, muito obrigado. Vamos voltar lá para dentro, viu? Até mais. Ô, Marzola, eu vou te pedir para... Que ele fez um crime. Eu vim pra Nossa. cá. Não, sim, eu só quero que você pegue a cadeira mesmo e pode deixar lá. Isso que ela a cadeira de costas. Ele tá ruim demais dele. Se a moça vier, Essa que a mulher gente tem aqui, caçando. segunda-feira, uma dessa. Cheguei a errar o microfone aqui. Muito bem, são 8 horas mais 41 minutos. Estamos de volta aqui no nosso Depois do Café. E agora vamos falar das notícias esportivas. Quais são os destaques do esporte? Paulo Mazola. Pois é, Nairlan, PC, mais uma vez bom dia a todos os nossos teleouvinternautas. Uma rodada aí que o Atlético venceu, o Cruzeiro empatou, o América joga hoje.
Mas eu acho que tudo dentro da normalidade, né? Das previsões que a gente fez aqui no final de semana. A vitória do Atlético, eu fui dos mais pessimistas, né? Digamos assim, dei o placar de 2-1, você 2-0. PC foi o que chegou mais perto, né? Falou que deu 3-0, né? 3-0. Mas vamos fazer o seguinte, né? Pelo índice do Datafolha, né? Não acertou, vamos lá, né? Levando, né, o ponto percentual para baixo, um para cima. Na margem de erro. Na margem de erro, podemos dizer então que o PC Verdade. acertou. Mas o jogo do Atlético, né, Merlan, foi bem dentro daquilo que a gente comentou na sexta-feira. O Casares estando bem, o Atlético iria fazer uma boa partida. E foi o que aconteceu. Casares bem, Fábio Santos bem, Patrick também bem. Olha, e o Alejandro, que até queimou minha língua, que apesar de não ter feito gol, mas movimentou bastante, dando até espaço para a turma chegar de trás. Jogou né? muito bem. Jogou, exatamente. Abriu muito espaço para o Tchará vir de trás, para o Casares chegar. Então aí o Atlético realmente acabou matando mais um adversário aí que é daqueles adversários que tem que matar. Não tem que dar brecha não. Tem que pegar e golear mesmo. PC. Nota ruim do jogo, só palhaçada de seu Luan no final, que não entendeu uma brincadeira que o Casares fez com ele. Casares, jogador equatoriano, né? Claro que ainda tem dificuldade com algumas expressões do idioma. Casares brincou com aquela falta que deixou o Luan cobrar e que da próxima vez que o Luan pedisse, ele ia falar com o Luan para tomar naquele lugar. Entendeu? Mas se falou isso no ar. Luan foi responder a essa brincadeira de um jeito totalmente deselegante, dizendo que o Casares é um jogador que chega atrasado nos treinos, que o pessoal apoia e tal, que não joga bem todas as partidas. Só que aí o que acontece? Desnecessário. Depois de uma vitória daquela, depois o time jogando bem. Se não gostou no vestiário, conversa. Jogando Casares, leve, não gostei da brincadeira. Desnecessário. Entendeu? E tomara que hoje isso seja resolvido, até porque a gente sabe que se ficar essa querela aí, a corda arrebenta pro lado mais fraco. Luan é ídolo da torcida, Casares tem seus altos e baixos, e Casares provou no jogo de ontem, que não existe camisa 10 no mercado melhor do que ele. Desfazer do Casares, vender na janela igual muita gente defende, seria, na minha opinião, uma burrice incrível. O Atlético está se encaixando, é verdade, o time melhorou com a volta dele, melhorou com a volta do Elias. O Tchará está sendo o jogador que se esperava que ele fosse no momento da contratação. Ontem ele fez uma grande partida. Por incrível que pareça, ontem com Luan jogando, o próprio Luan jogou muito. Tchará jogou muito. Casares jogou muito. Fábio Santos para mim jogou bem também. Fábio Santos, Elias, que eu gostaria de destacar, o jogo dele também muito bom. O Patrick foi o melhor em campo. Então, eu quero falar sobre isso. Aí o seguinte, porque o Patrick foi escolhido o melhor em campo ontem. Foi o melhor pela em campo. Rádio Tatiaia, inclusive. A turma ficou entre Patrick e Casares, né? Isso. Mas assim, eu ficaria até entre Patrick e Tchará. Se eu votasse, talvez eu teria votado no Tchará. Tchará fez um gol de craque, de novo, né? Então assim, o Atlético tá se encontrando. O Atlético tá jogando um campeonato em que ele sabe que ele não tem potencial para título. Entendeu? Que se o título vier é por uma questão de surpresa, é acima do planejamento do time. Isso. Né? Enquanto tá jogando descompromissado, tá jogando bem. É aquela coisa, né? Até criar essa gordura aí pro resto do campeonato. Agora, isso como fala o PC, né? Tomara que a diretoria do Atlético esse ano não venha fazer quando fez na temporada passada, que quando parou pra Copa, e agora na próxima semana também a gente já deve estar parando o campeonato também pra Copa América, aí se desfazer do Casares ou de algum outro jogador, como fez ano passado, se desfazendo de Bremer, de Roger Guedes. Quer dizer, se bem que Roger Guedes não tinha como segurar. Nairlan e Mazola, mantendo o elenco. Os dois reforços que o Atlético tá anunciando aí. Já confirmou, né? O Atlético. Será que até eu fico pensando. São bons. Quais são? O Lucas Hernandes, lateral do Penharol. Lateral esquerdo que chega para brigar pela camisa, para ser titular. Né? Eu até acho o seguinte, minha opinião. Eu vejo o histórico. Para mim, um jogador igual o Fábio Santos, que tem um histórico. Então é o seguinte: se o Fábio Santos tiver jogar igual ele jogou contra o Lacaleira, igual ele jogou contra o CSA. O Lucas Hernandes vai ter que brigar pela posição. Isso. É uma briga saudável. Fábio Santos até pode ser um cara para ser testado como, acho que o Mazola sugeriu volante, aqui, meia, no meio e tal, se precisar.
E o outro reforço, porque é reforço, não estava no elenco, não é refugo voltando. O Otero é reforço. Já ganhou Pro mais uma estilo opção de pro jogo, meio, o Galo já ganha mais opção. Então é o seguinte, são duas boas contratações pro time que precisa de mais contratações. Por exemplo, Ricardo Oliveira não pode ir embora, tem que ficar o cara. Querendo ou não, é um grande jogador, pode ser uma opção. Né? É importante. O Atlético não pode achar que, por exemplo, Alejandro entrou, é o xodó da torcida, o pessoal tá gostando e tal. Porque o Palmeiras vai vender o papagaio depois, o objetivo é esse. É verdade. Entendeu? Ou então pegar a experiência aqui pra poder ser uma opção lá. Como até de repente o próprio Atlético tá usando ele do Alejandro até para valorizar e também vendeu o Alejandro, né, que é um jovem também. O Atlético hoje, quem hoje nesse elenco o Atlético poderia fazer dinheiro? Ou com o Guga, né, que tá na seleção, ou com o Alejandro, acho que na minha opinião, não tem outro jogador com que o Atlético possa fazer, ou com o Casares de repente, né, fazer algum dinheiro. Agora, pois é, e o Cruzeiro, né, empatou. Eu acertei, né? Falei que ia ser 1-1, jogo aí de compadre aí pra Cuca e Mano se segurarem nos seus empregos. Cara, eu assisti no jogo ontem, né? Eu tava assistindo, né? Porque eu tava assistindo o pessoal da Itatiaia narrando lá, fazendo a live deles lá, que é sensacional isso. E Mazola terminou, antes de terminar, ele falou assim, coloca mais uma na minha conta aí. Canal tava aceso. E aquela coisa, até o time deu uma melhorada, mas um ano pra mim, tanto que um dos melhores em campo, na minha opinião, foi o goleiro do São Paulo, né, o Volpi, né? Porque o Cruzeiro teve as mais chances, mas dos times desorganizados, tanto Cruzeiro como São Paulo, o Mano, pra mim, errei a escalação, né? Eu achei que ele ia com o Lucas Silva, ele acabou saindo com o Romero, mas no segundo tempo acabou botando o Lucas Silva também. Mas assim, dois times desesperados, se fosse num outro contexto, o empate seria bom. Agora aí o Cruzeiro vindo de 6 derrotas, agora conseguiu o empate, ainda tomando gol, e acontecendo aquela coisa ainda no final também, o desentendimento aí do Dedé com o Marquinhos Gabriel, né? Porque no último lance, em vez do Gabriel tocar pro Sassá que entrava livre, ele acabou tentando resolver, e o Dedé saiu de campo aí também falando cobras e lagartos. E aquela situação do Marquinhos Gabriel ali com o Sassá, ela aconteceu, o Thiago Neves com o Fred, ela aconteceu... Todo mundo quer resolver, né, PC? O problema é esse, eu acho, né? Que a ansiedade do Cruzeiro para ganhar atrapalhou ontem. Espanta é o seguinte, o São Paulo não tá rendendo nada. Certo? Cuca tá lá com 12 jogos. Tava semana passada querendo Cuca no Atlético... Não sei se eu tô querendo mais. Não sei, eu tô com um pensamento muito volúvel em relação a isso. Acho que o Rodrigo Santana arrumou o Atlético e Cuca... mas Cuca é ídolo aqui, né? Agora, o Cruzeiro mostra que tem time para jogar muito mais do que tá jogando. Acho que o jogo foi até bom, levando em consideração todo o ambiente externo que tá. O Cruzeiro tá sem diretor, os caras estão sumidos. Por exemplo, não tem ninguém pra poder... Quem é que vai chegar do Cruzeiro com moral hoje? Pra cobrar jogador, né? Pra poder cobrar Dedé, cobrar Marquinhos Gabriel, cobrar quem for. Porque Dedé também tá dando aquele palpite publicamente. Tá errado. Cobrar jogador pelo microfone, você vê que o Marquinhos tá do jogo, poxa. Se todo jogador que erra um passe, que não dá um passe, que não acha companheiro na área. Agora, se isso é o racha do elenco, problema deles pra lá. Entendeu? Não sei quanto que seu Marquinhos Gabriel ganha mais ou menos no Cruzeiro, seu Fred e tal, etc. Agora, que o Cruzeiro jogou melhor do que o São Paulo? Jogou. Tô falando, o Volpi foi o melhor em campo. Jogou melhor do que o São Paulo ontem. Era um resultado merecido a vitória do Cruzeiro? Era um resultado merecido a vitória do Cruzeiro. Ponto. Agora, que as decisões dos jogadores foram equivocadas na partida, foram. E o Mano vai ter que corrigir isso aí. Pois é. Muito bem. Então agora vamos para o nosso assunto principal. Só falando, né? Antes de ainda falando dele de futebol dentro de campo, a equipe do Liverpool campeã da Europa, né? Com os brasileiros aí, com 13 brasileiros no time, com aí o goleiro Alisson, com o Firmino e com o Fabinho, né? Os 3 jogadores aí. Campeão da Europa, acho que título merecido. Só vejo o povo superestimando aí o Alisson, na minha opinião, né? O goleiro e tal. Pensei que gosta do Alisson, né? Porque passa creminho no rosto e tal, aquela coisa toda. O goleiro lindo, né?
Muito bem, gente. Rolado demais também aquele primeiro pênalti, né? Deixa eu falar pra E vocês. agora vamos, né? E agora vamos então pro assunto, até que eu sei que ele gosta muito de falar sobre isso. Né? Curioso Pois que na é, mas sexta-feira eu a gente falava sobre isso. Eu acho né? que ele quer falar alguma coisa aí Você sobre vai? essa atuação do Cruzeiro aí, muito provavelmente. Bom dia, doutor Danilo Campos. Muito obrigado pela sua presença aqui, que muito nos honra numa segunda-feira. Obrigado, mas eu não vim aqui falar sobre o Cruzeiro, não. Eu quero palpitar sobre o Isso, era esse o assunto. Então, doutor, era esse o assunto que a gente ia começar agora. Eu pensei também opinar. Menino Ney, foi extorsão? O que aconteceu com o menino Ney? Meu guru, Raul Seixas, cantava Eu Também Vou Reclamar. E agora eu também vou palpitar. Tá certo, tá certo. E a gente já começa até perguntando, na sua opinião sobre o assunto. Olha, eu acho que o homem deve ter... o homem na sociedade atual está sendo tratado assim como... Não sei nem que palavras que eu poderia usar, não. Mas eu acho que estão achando que o homem é um lixo aí, como dizia aquela música do Evaldo Braga. Eu não sou lixo, você lembra da música? Lembro. Vamos repetir, nós não somos lixo. Essa história, isso é uma extorsão claríssima. Agora, a mesma coisa é falar que Cristiano Ronaldo lá em Las Vegas, que é um cabaré, todo mundo sabe que aquilo é um grande cabaré, foi lá estuprar alguém, pelo amor de Deus. O Neymar, olha, o que é isso? Vamos, essa imprensa lixo, essa imprensa urubu, isso é uma imprensa urubu que só vai na carniça, porque uma mulher dessa não poderia ter voz na imprensa, porque a imprensa que dá voz para uma pessoa com uma história estúpida dessa, eu acho que aí nós temos que condenar a própria imprensa do Brasil, que fica pegando quando a gente quer denunciar coisas sérias, a imprensa não dá lugar para você. Você não tem espaço. Agora, quando aparece uma pessoa nitidamente atrás de dinheiro, uma extorsão evidente, aí você... Olha, eu não sou fã de Neymar, não. Eu acho ele muito firuleiro, muito aparecido mesmo, como diz comumente por aí. Isso. Mas nessa aí ele está coberto de razão. Pelo amor de Deus. Então vamos deixar o rapaz jogar a bola dele e não vão dar espaço para essas pessoas que querem aí extorquir as pessoas e aproveitar espaço para ganhar dinheiro. Eu acho que esse caso do Neymar é o seguinte. Tem uma opinião. O brasileiro, de modo geral, e aqui eu estou do lado de um brilhante ex-juiz, a gente tem muito a mania de condenar ou absolver antes das coisas acontecerem, né? A menina foi lá para Paris com despesas pagas pelo Neymar e tal, etc. Neymar revelou as conversas com ela, aí as pessoas julgando se aquilo foi uma defesa dele, a sua honra, ou se aquilo foi também uma indignidade de questões pessoais. Enfim, tudo isso só está maximizado dessa forma aí também porque um dos personagens é um sujeito mala, é um cara que até para responder uma situação em que ele pode ser uma vítima, Neymar, ele responde de uma maneira também inadequada, expondo e tal, etc. Então assim, a intimidade entre as pessoas. Então isso é caso aí. A menina denunciou na polícia. Concordo que não tinha que ter essa exposição toda que teve, porque é uma situação assim muito nebulosa. A imprensa tem que ter responsabilidade na hora de saber os julgamentos, porque é o seguinte: da mesma forma que uma acusação de estupro acaba com a carreira de alguém, né? Uma acusação às vezes mal colocada e que precisa ser apurada antes da gente concluir se foi, o que é, o que não é. O caso de não revelar pode gerar uma situação aí também para outras mulheres que tenham sido abusadas realmente abusadas e que tenham fiquem constrangidas em como será uma reação da sociedade a partir do momento em que elas denunciarem. Então era um caso para correr, é a hora que se justifica o chamado segredo de justiça. Aí, né, para não expor. Ele pegava o celular dele, entregava para a polícia e pronto. Entrega o celular para a polícia, deixa a polícia apurar, fala que tá
que tá segredo de justiça, tomando as suas providências, porque ali ele saiu de uma condição em que ele podia ser claramente apontado como vítima para poder bagunçar mais. Um cara que tem um salário aquele ponto, mal orientado pra caramba na resposta. E vou te falar mais. Vai vir essa Copa América aí, né, Irlanda? Eu estou torcendo por causa de Neymar. Não por causa desse episódio. Que eu acho até que esse caso assim tá realmente muito mal contado. Quem sou eu para poder julgar o que aconteceu entre duas pessoas, né? Mas assim, mal contado demais. Beleza. É um pouco aquela história da mesma forma que eu não posso dizer que a mulher usando um short curto, que aquilo provocativo, provoca o estupro, que a mulher pode falar, eu quero transar com você gostoso e tal, mas na hora H ela se recusar e aí também não é não. É difícil você estabelecer um juízo de valor a respeito disso, na minha opinião. Agora, eu só acho o seguinte, eu só discordo de vocês numa coisa. Eu acho que ele fez muito certo de jogar merda no ventilador. Eu acho que a defesa, a inocência é gritante. Esse negócio, não, vou falar depois através do meu advogado, isso é conversa fiada, isso é conversa de advogado. Eu, por exemplo, quando eu sou acusado de alguma coisa, eu sou inocente, eu quero gritar em praça pública. Eu poderia ter exposto de uma maneira mais light. Eu só vejo o seguinte, ele foi atacado e ele tem que responder. Eu acho que o Neymar, eu acredito que o Neymar ele tem que ter consciência que, assim, na minha opinião pelo menos, que 99,9% das pessoas, tanto homem como mulher, vão se aproximar dele no intuito de ter alguma vantagem financeira. Eu digo isso não só para mulher, não, homem também. Aquela corja que ele sustenta lá em Paris, o tal dos parças, né, que vivem lá com ele, estão lá por quê? Pela vida boa que ele dá pros caras. Eu queria ver se ele fosse um ambulante desse aí, pode ser tá Neymar, na frente do Dilson Godinho, se ele ia ter aquele bando de parça atrás dele. Pode ser Neymar vítima nessa história. Eu não estou dizendo que ele é afirmando. Estou falando, pode ser vítima. Entendeu? E há muitas pessoas com credibilidade que analisam o caso achando que ele realmente é vítima. Agora, se fosse Neymar, por exemplo, um jogador com outro comportamento, vamos dizer assim, o último brasileiro que foi melhor do mundo, Kaká, um exemplo, ele estaria numa situação mais tranquila agora. Na mesma semana que ele bate no menino do Cruzeiro, pede para tirar o menino do treino, que deu um rolinho nele, um mês depois que ele bate no torcedor lá em Paris, né? Um cara que tá com acusações assim de sonegação incríveis e ao invés de pagar, bota o pai para fazer audiência com o presidente da República para poder negociar, etc. Então é o seguinte, é um jogador também envolto, se ele for vítima aí, e pode ser vítima, tem muita chance de ser vítima, nesse caso... Até agora ele nesse ele caso... está sendo acusado de uma coisa que a pessoa não tem prova nenhuma... O ônus da prova é de quem acusa, né? Mas ele pode... Todas as evidências são favoráveis justamente, a ele. Pode ser vítima, só que o comportamento dele assim, não o comportamento, até porque ele não é um cara de muita cachaçada, essas coisas. O problema do Neymar... Não vamos julgar o homem, não. É o comportamento vamos mau, o fato. o comportamento mau caráter dele sempre. Fica julgando a pessoa. E uma outra coisa, hein? É ruim de chaveco, hein? Que aquele chaveco dele na menina. Um chaveco daquele ali é o seguinte, se sou eu... Nada, eu tô na não ia dar nada. Só que qualquer um daquele com uma conta bancária daquela, meu irmão, ele pode falar o que ele quiser. Então tá aqui, ó, saudades do que a gente não viveu ainda. O Cristiano Sabe Ronaldo... de quem que é essa frase? Não é do Neymar, não. É do Vasco e do Avaí. A vitória. Coisas que não vivemos ainda. O Cristiano Ronaldo tem um excelente comportamento e, no entanto, está sendo explorado aí. É curioso. O problema é que aqui, o Neymar, o Nailan, você está cercado de vida. Que na sexta-feira a gente conversava sobre isso no café. Depois do café, lembra que a gente conversava? Citamos Cristiano Ronaldo, citamos o Mike Tyson. Depois eu lembrei também que até foi o Kobe Bryant também, né? Jogador da NBA também. Né? Então, assim, é curioso que a gente na sexta-feira parece que já estava prevendo o que ia acontecer. Agora, Neymar, ponto. Vai vir a Copa América aí. Beleza. É um cara que tá aí cheio de problemas, cheio de rolo. Não tinha que ter sido nem convocado para a seleção brasileira. Não é por causa disso, não. Entendeu?
Não é por causa desse episódio. Nem dentro de campo também ele merecia, Agora, né? vou te falar. O Brasil conseguiu a façanha de fazer o brasileiro torcer mais, por exemplo, a Argentina, que tem Messi, do que pro Brasil, que tem Neymar. Olha pra você ver que ponto que nós chegamos. Hein, Dani? Que ponto que a gente chegou. Né? É difícil demais. Muito bem. Mas assim, 9 horas, 1 o minuto. bom é que aqui é um programa tão diferente que a gente pode debater com diretor da emissora com em alto nível, né? Isso é legal. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Tá certo. Isso aqui é importante. Democracia, o debate é esse aí. Então é o seguinte. Aqui não tem censura, não. Para finalizar, a Deus, o que eu queria dizer disso aí é o seguinte: o brasileiro sempre julga. Vê qualquer coisa, por exemplo, Lagosta no Supremo Tribunal Federal, só tem ladrão, só tem bandido. O cara não lê a matéria para poder se informar. A reforma da Previdência é uma porcaria. Não lê. Vocês viram um exemplo disso aqui semana passada. Claríssimo. Sem querer citar, para não ofender as pessoas. Isso. Do pessoal que embarca nas coisas sem saber o que é. Então é o seguinte, esse caso do Neymar aí... canta, mas não sabe onde. Esse caso do Neymar aí, eu não sei quem é que tem culpa. E a gente precisa de acostumar com isso. É natural deixar que a justiça resolva a culpabilidade das pessoas antes de você condenar o Neymar, de achar que ele é estuprador, ou antes de você absolver o Neymar, achar que ele é um cara que está sendo extorquido. Porque, assim, há indícios muito fortes do que pode ter acontecido, né? Agora tem que esperar o julgamento. Muito bem, chegamos ao final. Aqui, estão me avisando aqui que o tempo acabou, doutor Danilo. Estão cortando o chefe do ar? Cortando o chefe do ar. Eu quero ver. Isso, cabeças vão rolar, pode ter certeza. Muito bem, 9 horas 3 minutos. Amanhã a gente volta, doutor Danilo. Volta amanhã e participa mais com a gente aí, que a polêmica é boa. Obrigado. Muito boa. Se tiver polêmica, tá certo. PC, amanhã fica devendo a questão lá do não, do reaça é amanhã. Vou falar amanhã. Mazola. Pois é, amanhã estamos juntos então. Então tá jóia. Se reaça, queria palpitar também. Então amanhã tá pronto aqui poder fazer isso. Muito bem. De volta amanhã. Valeu, gente. Um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, ótima semana pra nós. Tchau. Depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você conferiu Depois do Café pela sua Estúdio 20 Rádio Web.